O workshop para casais, né, a gente vai estar fazendo o primeiro para homoafetivos, ele vai ter um modelo muito parecido, tá? Assim, os exercícios, toda a programação vai ser muito semelhante ao workshop para casais heteroafetivos, né? Assim, os dois vão ser muito parecidos. Vão ter algumas questões diferenciadas. E o convite a esse encontro é um convite ao sentir, tá? Porque é um trabalho que não é só teórico, não é um trabalho apenas de debates, ou a comunicação ela vai ser sempre uma comunicação dialogada, né? Uma exposição dialogada, a gente vai ter experiências corporais, nós vamos ter momentos em que os casais possam realmente assim, convidá-los para eles se reaproximarem. Tá? Porque é muito comum casais, até com pouco tempo de casados, ou mesmo namorados de muito tempo, que ainda não tomaram essa iniciativa, também estão sendo convidados, né? Terem se afastado. Às vezes se veem todo dia, podem se ver todo dia, podem morar na mesma casa, mas estão distantes. Então a proposta desse workshop é a gente perceber todas essas questões que foram colocadas por mim agora e tomar consciência disso, né? Assim, é claro que não vai dar para a gente aprofundar. Vai ser uma sexta-noite, um sábado o dia todo, mas mesmo assim é um tempo muito curto para a gente poder ver toda essa problemática que é essa dificuldade de estar, né, lado a lado com alguém, ao lado e do lado de alguém, né, de forma intensa, profunda, com toda a coragem de amar. E que eu considero que vai ser muito importante são esses momentos vivenciais. Vai ser um workshop bem vivencial, onde cada um vai poder colocar suas dificuldades, pensar o que afasta um do outro, o que aproxima um do outro, né? E poder sentir, talvez sentir de novo, né? Essa alegria de viver ao lado do outro, né? Essa vontade de estar junto, de uma forma onde você sente saudade do outro, onde você quer estar junto, como muitas vezes acontece nas paixões, né? No início de uma relação, onde as pessoas, elas até se perdem, né? Elas não conseguem nem tomar fôlego quando elas lembram daquela sua paixão. Então, não que o amor não possa ser assim, mas me parece que as pessoas separam essa coisa de paixão e de amor, né? Como se o amor não pudesse ser intenso, né? A paixão, na verdade, esse início de relação, ele às vezes até acontece de uma forma que é até prejudicial para cada um, né? As pessoas esquecem um pouco da sua, né? Ficam cheios de máscaras e não vivem a relação como tem que ser. Então o amor é uma coisa mais tranquila, mas o tranquilo pode ser intenso. O tranquilo pode ser intenso, não precisa ser estático, né? Tranquilo não é estático. Então a gente vai ver como é que é uma relação dinâmica e ao mesmo tempo tranquila, dinâmica e tranquila. Sem cobranças, ou sem muitas cobranças. Ninguém quer ser cobrado, mas todo mundo cobra. Então é um dos conflitos da relação, é isso. As pessoas perdem a liberdade, perdem a sua singularidade para poder estar com o outro. Então eu tenho que me distanciar de mim mesmo para estar com o outro. Aí é onde as coisas começam a não funcionar. Quando eu coloco que a importância, né, de se pensar no casal e ver que isso tem uma colaboração para o desenvolvimento pessoal, é que na relação a dois, no momento em que eu me comunico com alguém, que eu me relaciono com alguém, de alguma forma, o meu jeito de ser, a minha forma as minhas atitudes vão sendo percebidas pelo outro e muitas vezes julgadas, criticadas, e esse outro me dá feedback. Então o outro é espelho para mim. O outro é espelho para mim. Nesse movimento em que o outro é espelho para mim, eu começo a me defender desse outro. Né? Ele me agride com algumas palavras muitas vezes que me afetam, de características minhas, que muitas vezes eu não reconheço, não aceito, e o conflito começa. Os desacordos começam a acontecer aí. Então é um presente muito grande essa relação a dois, porque ela favorece esse autoconhecimento. Se eu estiver disponível a viver bem com essa pessoa, não querer me afastar dela, muito pelo contrário, querer cada vez mais fortalecer esse vínculo, é necessário, a minha tarefa vai ser ter que me olhar, eu vou me olhar para que eu possa me desenvolver e aí sim, né, poder passar para esse segundo momento, que é essa conexão com o outro. E claro que eu também vou estar dando feedback ao outro o tempo todo, vou estar também estimulando esse outro a crescer enquanto ser humano de forma espiritual e em todos os aspectos da vida dele. Se a gente for pensar em casamento, uma estrutura de casamento, pode ser que algumas pessoas tenham alguma dificuldade, sim, de conviver a dois.
mas nós sabemos que a questão relacional é uma questão inerente ao humano, né? A gente é humano na medida em que a gente se relaciona, a gente aprende com o outro. E no momento em que há um encontro, que muitas vezes há uma química, um desejo, né, maior de toques, de beijos, de abraços, a gente vai se conhecendo, a gente vai gostando e há essa necessidade de estar juntos. Então eu acredito sim que o ser humano em geral, o estar só não é agradável, né? Não estou falando de um momento, um movimento onde cada um tem um momento consigo mesmo. Eu estou falando de viver sozinho. Eu acredito que muitas vezes algumas pessoas, a gente poderia falar como fuga, né? Porque viver a dois, eu falei agora há pouco, que é essa experiência onde eu me vejo, né? Então, assim, eu começar a sublimar isso, começar a acreditar que eu posso viver sozinha é uma forma também de afastamento de mim mesma. É muito comum os casais terem muitas expectativas em relação ao outro, né? Vamos, assim, algumas mulheres, elas às vezes, né, homens também fazem isso, elas ficam querendo a atenção às vezes até exagerada e podem até interferir na liberdade de cada um, na liberdade do casal, na liberdade do homem, achando o seguinte: você casou comigo, aí ela fica com uma cadernetinha, né, assim, de tudo aquilo que é necessidade dela, né, e que ela acredita e que pode ser suprida por ele, tá? Então isso sufoca as pessoas. Quando a gente pensa num casal, a gente pensa numa coisa de união, de integração e de fusão, né, de intimidade, mas não se pensa em atender a necessidade do outro. Não estou dizendo aqui que não deve haver companheirismo, né, uma ajuda, uma amizade. Eu estou querendo dizer que o outro não é a minha salvação. Eu preciso saber, eu preciso estar inteira para estar com o outro. O outro não pode vir dar conta daquilo que eu nunca dei. E aí eu estou falando de carência afetiva, né? Da coisa que lá atrás, na minha infância, me faltou, e aí eu encontro um parceiro ou uma parceira, uma outra pessoa que eu acredito que vai vir suprir essa necessidade que é da minha criança e não da mulher adulta que está aqui para viver o amor, que está aqui para viver a sua sexualidade, de viver de forma intensa. Tá, a minha experiência me diz o seguinte, que as pessoas demoram a fazer essa escolha de ir buscar ajuda. E muitas vezes, quando vão, já estão numa situação bem conflituosa, onde a gente tem que fazer renascer, né, uma história que já está bem comprometida. Então, baseada nessa experiência, eu acredito que realmente as pessoas não se percebem, vamos dizer, com problemas graves, onde tem que ter um terceiro, né, no caso o terapeuta, para contribuir com essa relação. E aí, mais precisamente, a gente começa no primeiro momento vendo a comunicação desse casal, como é que eles estão se comunicando. É o primeiro entrave que a gente vai cuidar, inclusive no primeiro mês eu costumo dizer que o terapeuta ele é um tradutor simultâneo, porque as pessoas já não conseguem mais conversar e ele entra aí querendo dizer para um e para outro: olha, veja só, o que na verdade ela quer te dizer é isso, isso e isso, e faz da mesma forma. Então as pessoas já não se escutam mais, tem muitos sentimentos negativos, muitos afetos negativos, a mágoa, né? A culpa, a questão da infidelidade é sempre um tema que aparece nos consultórios. E apesar de ter um discurso do eu não aguento mais, né? Eu não aguento mais essa relação, eles não conseguem muitas vezes se distanciar, porque a separação é sempre muito dolorosa. É uma situação de luto, muitas vezes, até para aquele que quer separar, que está com dificuldade maior de ficar casado. Para se estar na relação com o outro, é necessário perceber as necessidades de cada um, né? Assim, o vínculo vai se estabelecendo na medida que o casal ele tem um projeto em comum. Que o projeto individual de um e o projeto de outro, né, assim, não interfira e que eles possam ter um projeto comum. Então, uma das dificuldades na relação e que muitas vezes o casal não percebe é que eles estão caminhando em rumos diferentes, estão assim, vivendo de forma isolada. É um casamento que, apesar de eles estarem juntos, eles estão se sentindo isolados. E aí, como eles estão se sentindo isolados, é como se eles não se autorizassem a buscar essa relação novamente. Então, é necessário um terceiro aí para dizer: olha, olhem para a relação de vocês, né, assim, enquanto casais. Quando o casal tem um interesse em comum, eles mesmos começam a ter essa vivência mais de adulto. Eu gosto de dizer essa palavra porque
porque um casamento que eu acredito que é verdadeiro e que é maduro, as pessoas têm que ser adultas, é uma linguagem que a gente usa na clínica, porque às vezes numa relação há tanto conflito que as pessoas ficam na criança dela, no inconsciente dela. E aí a briga, o conflito é algo mais comum. Então, como você me perguntou, esse momento em que eu não consigo mais ver essa relação de dois, né, assim, onde eu estou me isolando e começo a projetar todas as minhas dificuldades no outro, eu sou infeliz por causa do outro, e não estou enxergando mais o que nos une, esse é o momento de buscar a terapia. Porque enquanto casal, não, a gente vai cuidar, né? A gente vai cuidar, a gente está com esse problema, vamos sentar nós dois, vamos dialogar, e um cede, o outro cede, eles podem ir negociando entre eles e buscando serem felizes a dois. Mas quando eles já estão se vendo separados, é importante que eles busquem esse reencontro. Acredito que é um modelo de casamento, pode ser saudável sim, né? Se não for um modelo, a busca de uma fuga, né? Que os casais realmente fiquem querendo apenas essa convivência de pequenos momentos, né? Eles são casais apenas para viver um momento de prazer, de uma saída, a gente não vê isso enquanto estrutura de casamento. No casamento, tem as responsabilidades do casal, né? Inclusive, se eles pensarem em constituir uma família com filhos, então são muitas tarefas, são muitas responsabilidades. Se o casal se vê enquanto casal, mas sente a necessidade de morar separado, porque existem alguns padrões de cada um que ainda não estão conseguindo, né, assim, serem aceitos e respeitados um pelo outro, que eles têm estruturas de personalidade que dificultam esse convívio, pode ser saudável sim, pode ser uma forma que eles encontraram para viverem de forma mais harmônica. Tá? Mas se for uma maneira apenas de eu não me responsabilizo, eu não quero me comprometer com essa relação e eu quero ficar um pouco distante disso, então me parece aí uma dupla mensagem um para o outro, né? Assim, não sei se seria um casamento mesmo ou uma relação onde eles se encontram, não é? E é apenas um namoro. Todos nós temos duas forças em nós, uma masculina e uma feminina. A gente, né, tem até uma linguagem que é o yin e o yang. Tá? Então, tanto o homem tem como a mulher tem. E a gente vem vivendo muitas mudanças na sociedade, onde os papéis entre homens e mulheres, eles foram se modificando. Essas habilidades no dia a dia, de cada um ter suas tarefas e poder compartilhar isso no dia a dia, vai depender de como esse casal se constitui dessa forma, né? Inclusive, quando se pensa em maternagem e paternagem, quando aparecem os filhos, muitas vezes a mulher, ela ocupa esse lugar de paternagem, esse lugar de lei, esse lugar onde ela vai ditar as regras para o filho, o homem pode ser esse que vai acolher. Então, quando a gente fala do feminino e do masculino, a gente está falando desse feminino que é mais leve, é mais sensível, é mais intuitivo, e esse masculino que é mais prático, né? Assim, ele é mais de uma vivência mais do dia a dia, né? da lógica, de como resolver as questões práticas. Todos nós temos que integrar essas duas forças e buscar essas duas habilidades dentro da gente. Mas isso aí leva um tempo, né? As pessoas têm que se trabalhar para poder integrar essas duas forças. Enquanto isso não acontece, o ideal é que o casal se comunique e procure ver, né? Por exemplo, nos casais homoafetivos, às vezes eles costumam falar de um é passivo, o outro é ativo. Né? E eu penso, como que um é passivo e outro é ativo? Se a relação ela tem que ser uma relação profunda, onde os dois são sujeitos nessa relação. O que significa essa palavra passiva para esse que é passivo? Tá? Então, quando a gente fala dessas duas forças, a gente fala desde o dia a dia, do cotidiano, como é que as coisas vão se organizando, como é que a vida doméstica vai se constituindo, até a relação com a família, né? Assim, as regras, as leis e essa forma de afetividade, de acolhimento que vai sendo realizado, até mesmo essas questões sexuais, né? de relacionamento, onde cada um encontra o outro no movimento de fusão, e não de eu sou sujeito, tu é objeto, eu sou o ativo, tu é passivo. A comunicação a dois, e aí em qualquer relação, não só de casal, é sempre muito complexa, porque muitos ruídos acontecem nessa relação a dois. E aí os afetos, né, as nossas emoções, tanto de um como de outro, eles vão aflorar nesse momento. Muitas vezes,
acha que disse alguma coisa para o outro e não disse, né? Não chegou para o outro como eu falei e vice-versa. Então, muitos conflitos vão aparecendo nesse momento da comunicação, que muitas vezes até uma comunicação violenta, uma comunicação onde eu mais afeto o outro negativamente do que eu digo do meu amor, né? Quando a gente pensa numa relação a dois, a gente pensa numa relação amorosa. E aí, infelizmente, na medida em que eu vou me afastando do outro, porque a todo tempo eu estou comunicando, é impossível não comunicar, e eu comunico coisas que chegam para o outro muitas vezes de forma agressiva, eu começo a me distanciar desse outro. Quando eu me distancio desse outro, eu me distancio da importância que é viver a dois numa relação de entrega e de fusão. Tá? Nessa coisa do toque, da carícia, do amor, do olho no olho. Como que eu vou querer olhar para o meu companheiro se eu estou com raiva dele? Né? Eu quero ver ele distante. E aí tem alguns sentimentos, algumas emoções que muitas vezes são de ordem inconsciente, que a gente vai devolvendo para o outro, assim, toda a nossa raiva, né? Assim, em algum momento a gente nem percebe. E também é um fator importante que leva os casais para a terapia, porque eles já não sabem muitas vezes quais são os recursos que eles vão se utilizar para se reaproximarem. Eu tenho experiências com alguns casais em que às vezes um exercício muito simples, como colocar um casal para se abraçar, eu ponho uma música bem gostosa, né, assim, que tem tudo a ver com o casal, e eles, às vezes, 5 minutos da música, eles querem se distanciar, eles olham pra mim, assim, como acabou a tarefa, né? Então, um casal que tá 7 anos junto, ou 10 anos junto, já não sabe mais como é se abraçar, como é ficar perto, olhar no olho, e esse é o exercício realmente importante, que a gente tem que estar o tempo todo reacendendo, o tempo todo lembrando que estamos juntos para isso. Tá, quando a gente fala das armadilhas do relacionamento a dois, a gente está querendo lembrar todos os boicotes, todas as autossabotagens que cada um vai fazendo para se distanciar. Nós somos seres muito contraditórios. A gente diz que quer, mas muitas vezes a gente não faz aquilo que o pensamento da gente está colocando. Eu penso uma coisa, sinto outra e a minha atitude é de uma outra forma. Então, muitas vezes o casal, existem os mitos do casamento, né? Assim, desde a possessividade, que você é meu agora, que você vai atender todas as minhas necessidades. Então, como cada um tem, como se fosse um contrato invisível, eu tenho as minhas expectativas, você tem as suas, né? O parceiro tem as dele, e aí eu fico esperando que essas coisas aconteçam. Por exemplo, tem mulheres que às vezes querem que o marido adivinhe o que é que ela está sentindo, o que é que ela está pensando, que ela queria ganhar um presente, que ela queria alguma coisa diferente, né? Assim, como se ele fosse um vidente. Ela não sabe comunicar para ele e dizer, eu quero isso, eu espero que quando você chegue em casa você me abrace, você me dê uma boa noite, um bom dia. Então isso não é claro, não é colocado. Essa é uma das formas de sabotagem. Como é que eu sinto uma coisa e eu quero, e eu sei que o outro não vai perceber se eu não dizer e eu não digo. Tá? E outras formas de sabotagem muitas vezes não são claras também, porque são de ordem inconsciente. Eu já tenho percebido que alguns casais às vezes conseguem essa integração, conseguem ficar felizes e logo depois eles encontram formas de se afastar. Às vezes brigas por besteiras do cotidiano, a forma que eles se organizam em casa, com a vida doméstica, alguma coisa em relação ao filho, eles ficam buscando... como é que eu posso dizer? Eles ficam buscando coisas para brigarem, para poder se afastar. Assim, eu acho que é estranho ouvir isso que eu estou colocando, mas, né? mas isso acontece. A felicidade é algo que às vezes incomoda as pessoas, como se eu não fosse merecedora disso. Eu não pudesse viver esse amor que eu digo que quero, né? Então, é isso que eu chamo de autossabotagem. A gente vai se afastando do outro e nem percebe. É bom a gente lembrar que o casamento começa depois da festa, né? Assim, o viver junto, você perguntou agora há pouco, assim, como é para você viver, né, em outra casa, os casais... Isso pode ser uma estratégia muito boa, porque o estar vivendo no dia a dia, eu falei agora há pouco, que esse tete-a-tete o tempo todo gera em mim, né, assim, eu fico muito exposta para o outro. O tempo todo o outro está me olhando, o tempo todo o outro está me vendo, tá? E aí cada um teve uma história antes disso.
Então, esse relacionamento de muito tempo, eu imagino até que a gente precisa saber como é que ele está, né? Quando o casamento acontece. Porque eu conheço algumas pessoas que casam porque namoraram muito tempo, ou uma jovem casa porque já está com 30 anos e quer ter filhos. Então, o objetivo não é estar junto. O objetivo é outro, é um outro objetivo. Então é importante a gente saber quais são as variáveis. Se é uma dificuldade de se relacionar, porque tem pessoas que são muito centradas nela, e aí estar com o outro no mesmo ambiente, dividir, né, algumas tarefas, isso é toda uma dificuldade, pode ser muito conflituoso. E um outro aspecto é esse, como é que estava essa intimidade desse casal? Eu já atendi alguns casais de 7 anos que fazem sexo uma vez por mês. E que tem intimidade, que tem apartamento, que podem ir lá, podem viver essa relação mais íntima, mais próxima, e que eles não estão mais usufruindo, eles vão jantar juntos, vão sair com os amigos. Eu imagino que esse casamento é como se já existisse um casamento estático dentro dessa relação, apenas eles não estavam vivendo juntos, e quando isso se institucionaliza, eles sentem, né, assim, realmente que está faltando alguma coisa que eu vou chamar, que a gente chama de eros, né? Assim, essa relação, que algumas pessoas podem chamar dessa química, dessa atração, né? Dessa excitação, mas que a palavra que eu acredito que seja mais adequada seja o eros, né? O desejo pelo corpo do outro, mas de forma sagrada, de forma intensa. Cada um de nós temos carências afetivas, não é? Então tem algumas pessoas que aprenderam a lidar com o mundo onde se eu me doar bastante ao outro, eu vou ser amada, né? Então, às vezes tem pessoas que estão sempre se doando, achando que devem oferecer o máximo, né, os seus cuidados para o outro e que não precisam receber. A gente costuma dizer que essas pessoas são orgulhosas, elas nem percebem que são, mas elas são orgulhosas, como se elas não precisassem, né? Em contrapartida, existem outras pessoas que estão muito na criança dela, né, assim, muito centradas nela, que têm dificuldade de viver a grandeza de uma relação que inclui aí gentileza, né, inclui empatia, né, inclui esse cuidado com o outro. Então, na relação a dois, é importante a gente perceber se tem alguém que está dando mais, né, que está se oferecendo mais, que está cuidando mais da relação e o outro está só recebendo. Em algum momento, esse que está dando mais, ele vai cobrar, ele vai começar a sentir que ele não está sendo amado como ele deveria, né? Ele vai achar que essa pessoa que está com ele não merece, tá? Então aí já começa um conflito, ele fica, em algum momento ele joga para o outro as cobranças, né? O outro foi recebendo porque acostumou a receber, talvez na sua relação com seus pais foi assim a sua história, né? Ele não tinha aprendido ainda a viver uma relação de humanos, né? Que essa relação de a gente compartilha um com o outro, e ele, porque a vida ela faz muito isso com a gente. Muitas vezes a vida une pessoas para que um aprenda com o outro. Às vezes ritmos diferentes, né? Pessoas com olhar diferente. Você até perguntou agora no início da entrevista como é que eu via a questão da afinidade, né? Eu acredito que uma relação, para dar certo, para ser boa mesmo, para ser de qualidade, é importante que os casais tenham sim afinidades, que eles fiquem buscando rumos. Eles podem até ter ritmos diferentes, aí eles vão se afinando, até porque um precisa aprender um pouco mais do ritmo do outro também. Às vezes tem casais que são, né, assim, sei lá, o homem mais estressado, o outro homem mais lentão, né? E aí o que é necessário aí? É todo um aprendizado, né? Dos dois poderem ceder, poderem caminhar juntos, né? Esse que está vivendo, correndo o mundo, né? Sociedade louca, doentia nossa, achando que tem que correr e não sente nada, né? Geralmente é uma pessoa que é pesada, né? Assim, uma pessoa que carrega muitas coisas. E esse outro que parece ser mais leve, mas também tem as suas dificuldades, poder também se tornar uma pessoa mais prática, uma pessoa... Então é um aprendizado, como eu falei agora há pouco, assim, é um grande presente a gente poder ter essa convivência com o outro. Agora, em geral, o que a gente faz não é ver como um presente, a gente vê como um grande desafio doloroso, né? Assim, onde eu tenho que me defender do outro. Quando o outro, na verdade, ele está me trazendo uma oportunidade de dizer para mim aquilo que não está funcionando bem em mim, onde eu estou exagerando, né? E é nesse exagero
que a gente começa a se distanciar da gente, porque os nossos defeitos são as nossas qualidades exacerbadas. Então, quando o outro começa a me mostrar aquilo que não é bom em mim, e eu estou me defendendo porque aquilo eu já coloco como uma qualidade. Imagine uma pessoa que trabalha 10 horas por dia e corre, consegue produzir bem, né, em casa, economicamente, financeiramente, a saúde financeira está ali porque ele consegue dar conta, o outro vai dizer assim, você é um estressado. Né, como se desqualificasse todo o movimento que ele faz na vida para ser esse cara, né, que consegue realmente ter esse poder econômico nas mãos, né, ser uma pessoa respeitada profissionalmente. Imagine esse outro que parece ser uma pessoa mais leve, mais sensível, ser desqualificada nisso, né? Dizer que ele é um lesado, que ele não faz nada, onde ele é um cara que ele sente, ou é uma pessoa que sente as coisas, que percebe as coisas com muita sutileza, com muita serenidade, com muita amorosidade. Então é uma troca perfeita, né? Onde cada um pode aprender um com o outro. Quando eu fico conversando com o casal, a gente fica buscando a saúde da relação, não é? E aí, às vezes, a gente espera manifestações de afeto e de amor de pessoas que, às vezes, que estão com dificuldade de se doar, né? Então, existem várias linguagens de amar. De repente, eu te amo de um jeito que não chega para você, né? Eu te dou presente se você queria outra coisa. Você queria toque, você queria palavras apreciadoras. Tá? Então a gente precisa primeiro descobrir quais são as formas de amar de cada um, e me parece que nessas formas de amar, que são várias, às vezes tem um que está mais atento às coisas, que está mais preocupado, que quer realmente que a relação dê certo. E quando eu pergunto qual é o adulto da relação, me vem assim, os dois estão querendo, né? Os dois estão dispostos, né, a cuidar da relação, porque às vezes tem um que é mais como se fosse mais adulto, e esse é mais responsável, não que o outro também não vá ser, é como se ele fosse convidar, olha, vamos por aqui, né? E aí ele pode trazer novas ideias, ele pode fazer esse encaminhamento para uma terapia, tá? Mas na verdade, pouco a pouco, a ideia é que esse outro que parece não ser responsável porque ele está muito focado nas questões dele, muito mais do que na questão da relação, ele possa também ir amadurecendo e se tornando responsável também pela relação.